Olá, muito boa noite. É estreia BarraCast para você. Muito boa noite a todos vocês do Brasil, do mundo, de Barra do Garças, o Mato Grosso. Gente, muita felicidade em ter vocês junto conosco. Está começando um projeto que a gente sonhou um ano passado, tirou do papel, está realizando agora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu quero aqui também agradecer os meus companheiros, Adrian Rodrigues. Olá, boa noite a você que está nos assistindo, né? Muito feliz com esse projeto que está sendo realizado hoje, fantástico, uma expectativa muito grande para entregar um conteúdo de qualidade para vocês aí. E também quero aqui apresentar o outro companheiro nosso, apoiador firme, Vitor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live aqui na Rádio Roncador Web, né? E estamos muito felizes aí com a estreia do nosso podcast. Olá, pessoal. Então, quero agradecer à Rádio Roncador, através do diretor Eduardo Bruno, por ter nos apoiado nesse projeto grandioso. E hoje, agora, nesse momento, você que está nos assistindo, olha só, gente. Ele é jornalista formado pela Universidade Federal de Mato Grosso, marketing. Gente, o cara tem muitas formações. Eu não vou falar muito dessas formações que ele tem, não. Ele vai se apresentar para vocês. É o seu, Genito Costa. Muito boa noite, seja bem-vindo. Por isso que é bom a gente fazer ao vivo, né? Porque ele errou meu nome, falou Genito Santos. Costa, é Santos! Perdão, gente, Genito Costa. Que legal. Mas eu tô muito feliz, Diego. Adrian, né? Nome legal pra caramba, Adrian. E o Vitor, que está ali do outro lado, né? Meu amigo Ricardo também está aqui nos bastidores, né? Que legal, cara. Que ambiente gostoso isso aqui. E se falando do nome, então, que sugestão impecável, né? Roncador. Esse nome soa pelo Brasil e pelo mundo aí, eu tenho certeza que daqui sairá um conteúdo assim, fora do normal, enigmático. Então, já que é para falar um pouquinho de mim, né? Na verdade, eu sou jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso, eu sou marketólogo pelas faculdades Catedral, sou técnico em turismo e sou, né, apresentador de programas de televisão, sou artista plástico e por aí vai. Cada um me conhece de uma maneira, né? O fato é que, com tudo isso, eu sou um barragacense de coração e alma e tomei água do Araguaia, não dá para ir embora daqui. Genito, eu fico, assim, muito feliz por você ter aceitado esse convite. É um convite que foi do fundo do coração e você veio casar com esse projeto, né? Roncador, BarraCast, ou seja, né, tudo se casou. Desculpa pela falha, né? Pelo ato falho de Genito Costa, né? Lembrei até de um colega. Mas a gente se conhece há quanto tempo, Diego? Né? Muitos é porque é só Genito mesmo, o pessoal não tem esse negócio. Mas, né? mas em si, assim, eu quero dizer para você que Genito Santos é uma marca. É uma marca que leva a Barra do Garças não para o Brasil, para o mundo. Genito Santos é essa marca. E você é um convidado super especial que a gente tem o prazer de poder tentar extrair o máximo de você aqui. Eu sei que uma hora é muito pouco mesmo, vai ser tudo que a gente tem. Mas a gente vai tentar conversar agora sobre esses mistérios da série do Roncador, inclusive a série da Discovery. Como é que foi, Genito? Primeiro eu quero te agradecer demais, agradecer toda essa galera em ter a honra de estrear esse podcast aqui. Muito Poxa bom. vida, cara. Que honra para mim, né, participar disso aqui, que honra para mim poder falar sobre a nossa região, né? Para mim sempre foi um orgulho, né? Não tem nada de demagogia nisso. Todo mundo me conhece em Barra do Garças, sabe do amor, né, da paixão que eu tenho por essa cidade, e eu que fui conhecido como discípulo de Varjão, que foi quem mais propagou essas ideias emblemáticas, enigmáticas, ufológicas para o Brasil e para o mundo, né? Então hoje o seu Valdo está num outro âmbito, né? Deve estar nos assistindo de outro lugar bem mais interessante que esse aqui, mas a gente dá continuidade porque realmente contar as nossas histórias é algo fascinante. E quanto mais a gente se mergulha nesse universo emblemático, mais a gente se impressiona, porque de fato o que Barra do Garças tem, além de suas belezas imensuráveis, belezas naturais incomparáveis, são os enigmas da Serra do Roncador, que atrai gente do Brasil e do mundo, né? E se falando aí da History Channel, terminou há 2 semanas atrás, uma série em 3 episódios do Inexplicável.
Então lá nós tivemos a oportunidade de falar sobre os sons misteriosos da Serra do Roncador, sobre o coronel Percy Fawcett, que passou por aqui na década de 1925 e que a história dele ganhou o mundo, né? Inclusive foi a fonte de inspiração para o cineasta George Lucas e o cara mais badalado no mundo do cinema dos efeitos especiais, que foi o Steven Spielberg, que criou o Indiana Jones, baseado na história desse inglês que sumiu aqui em Barra do Garças. Então isso realmente foi algo muito interessante, né? E pra gente falar sobre isso é sempre uma honra mesmo. Pessoal, eu gostaria aqui só de dizer para vocês, nós ganhamos alguns brindes aqui. Então, pessoal que quiser interagir com a gente, Rádio Roncador, você tá aí no Facebook, tá no YouTube, isso, tá nas nossas redes sociais, tá acompanhando. Então, quanto mais interações, o pessoal vai participando e depois a gente vai fazer um sorteio. Quanto mais interações, no sentido de perguntas também. A gente gostaria que vocês fizessem perguntas, ok? Então, faça perguntas e você vai estar participando. No finalzinho, a gente vai fazer um sorteio aqui dessas lembrancinhas que o nosso querido Genito Santos trouxe aqui pra gente, tá bom? Personalizadas, com o nome de Barra do Garças. Super personalizados. Agora o Adrien tem uma pergunta para você, parece? Opa. Opa, beleza? Boa noite, Genito. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Gente, então, eu tive essa curiosidade, né, de assistir aí o atual documentário. E, assim, a gente viu que foi um documentário, Genito, muito detalhado, um material muito, como é que eu posso dizer para você, assim, de padrão internacional, né? E fala um pouco pra gente, Janito, a questão dos bastidores, né? Assim, eu fiquei bastante curioso, né? Como é que foi os bastidores? Teve alguns episódios que eu assisti, alguns pedaços, né? Dentro de uma das cavernas, né? Aonde você comenta com a equipe que tá lá que a magnitude, né? Ela tem um poder muito importante na parte de até diminuir o poder da bateria dos equipamentos. Com isso, você não consegue adentrar metros a mais, quilômetros a mais adentro de uma daquelas cavernas que diz ser uma das místicas entre várias que tem naquele complexo de cavernas. Adri, aquelas formações de cavernas que existem ali, nós mostramos, está numa extensão, né, ao longo dessa Serra do Roncador, que tem quase 1.000 quilômetros de extensão, né? Está ali na região de Campinápolis, numa das maiores aglomerações de aldeias dos indígenas chavantes, na região de Parabuburi. Então ali existem dois pontos assim que causa realmente muita curiosidade. São realmente lugares extremamente misteriosos, né? Existe uma lagoa no meio do descampado, no meio do cerrado, com a água verde esmeralda, que é algo inenarrável, e em qualquer época do ano a água está da mesma cor e não diminui nem aumenta a água. Agora, o fato mais interessante daquela lagoa, já vou chegar no lance da caverna, né? É que, segundo os indígenas, ela não tem fundo. É uma lagoa sem fundo. E, para eles, é considerado como um local sagrado. E, assim, a gente teve a oportunidade de acompanhar alguns grupos que lá estiveram, inclusive, se não me falha a memória, no ano de 2015, veio um grupo da Rússia exatamente para estudar o que tinha ali. Eles mergulharam profundamente, realmente não encontraram o fundo. Lá em Campinápolis existe um cidadão lá, o João Ailton, que tem uma amizade com os indígenas, e ele teve a oportunidade de navegar até o meio da lagoa, e ali com uma corda de nylon forte, aquela cordinha de pescar pirarara e filhote, que é muito forte, né, Diego? Sim. Ele estava ali com quase 300 metros no carretel dentro do barco, amarrou uma pedra grande e soltou para baixo ali e continuou puxando para o fundo. Nossa. Quer dizer, mais de 200 metros é certo que ela tem, né? E mais um detalhe, não existe vida no fundo daquela lagoa. Nenhum tipo de peixes, nem algas. E a extensão dessa lagoa é a caverna. Porque lá acontece um fenômeno sobrenatural. E isso foi comprovado, inclusive, no doc-filme que ganhou repercussão nacional e internacional, e é o que continua rendendo repercussões até hoje. Foi o que também trouxe o History Channel aqui, que é o Enigmas da Serra do Roncador, que eu realizei no ano de 2014 para 2015.
uma pesquisa, né, que nós fizemos durante 6 anos e tivemos essa oportunidade de adentrar aquelas regiões. Então, os índios, eles narram que das profundezas daquela lagoa emerge uma luz forte, um objeto voador, uma luz muito forte, ele sobrevoa a aldeia, clareando a aldeia, e ele entra na caverna. Olha aí. Então, a caverna, Diego, é algo assim interessantíssimo. Olha só, cara, eu nunca vi uma escuridão, Vitor, como daquela caverna. E a gente ficar no escuro é um negócio impressionante, mas parece que aquela escuridão lá ultrapassa tudo isso, né? E o mais interessante é que quando você começa a adentrar a caverna, rapidamente você nota que os seus equipamentos, a iluminação, tudo aquilo que necessita de bateria, começa a descarregar rapidamente, por conta do magnetismo, Adria, que tem naquela caverna. Então, assim, são lugares que a gente não consegue entender, né? O cacique Zé Maria e também o Aniceto narra que há cerca de 20 anos atrás, os indígenas tentaram alcançar o fundo daquela caverna. Eles andaram por mais de 3 quilômetros nas profundezas e lá do fundo eles avistavam uma luz muito forte. E quanto mais eles se aproximavam, a luz recuava. E os indígenas achavam que seria um buraco no teto da caverna. Só que depois eles vasculharam toda a região e notaram que não era. E que aquela luz, de fato, ela estava lá dentro. E aí, segundo o cacique Aniceto, ele colocou alguns indígenas para ficarem ali, vigiando a caverna por um tempo. E eles conseguiram constatar que a luz que saía da lagoa sobrevoava e entrava na caverna. Então, assim, são os mistérios do roncador que a gente não consegue chegar a uma explicação palpável, né? Necessita de um grande estudo, de uma grande pesquisa, mas que é algo que é sobrenatural de fato. Muito bacana, Genito. É uma dúvida, né? Assim, até uma curiosidade da minha parte. O acesso a toda essa estrutura é de fácil acesso, a região é de complexo acesso? Fala um pouco. Não é fácil, não. Porque se trata de uma região indígena. Nós estamos falando dessa caverna e dessa lagoa. Sim, sim. Que estão localizadas em áreas indígenas. E além de serem locais sagrados para os indígenas, que são intocáveis, inclusive eles não tomam banho na lagoa, sim, e eles não adentram a caverna. Eles me permitiram adentrar a caverna com a minha equipe, mas o cacique Aniceto, por exemplo, ficou à porta. Porque ele disse que não pode entrar ali, exatamente porque ele acredita que ali existem os seus guardiões. E aí tem algo mais bizarro ainda, Vitor e Diego, que durante as minhas pesquisas para o Enigmas da Serra do Roncador, os indígenas falavam de um ser alado, que seria um índio morcego. Seria um índio albino e que ele teria asas de morcego. Eu falei, bom, isso deve ser paranoia, né? Esses caras, né? Mas o interessante é que eu estive com um pesquisador da ufologia, que por sinal é presidente da AMPUP, Associação Mato Grossense de Pesquisas Ufológicas e Psíquicas, e também ele é o consultor da revista UFO aqui no Centro-Oeste. O Ataíde, ele viaja o mundo em busca de respostas para algumas coisas emblemáticas, como essa da caverna. Gente, eu queria aqui te fazer uma pergunta sobre a caverna, porque aqueles sons são sons que, com certeza, no mínimo, deixam as pessoas com medo quando ouve aquele som, porque são sons muito fortes. E você teve aquela experiência de estar ali. Conta pra gente como é que foi esse bastidor de estar ali, como é que é esse som, que sons são realmente... O que você, como jornalista, a gente sabe que o jornalista tem uma acessibilidade também, né? Claro, né? Aqui dentro tem um ser humano. Apesar de que a gente atua com essa ideia de que a gente tem que ser imparcial, né? Para mim essa palavra é uma utopia, sabe? Não dá para ser imparcial, porque atrás do jornalista tem um ser humano que sente as coisas, que vê as coisas, que se emociona, que se impressiona, né? Então dificilmente você vai conseguir, mas a gente tenta ser o mais verdadeiro possível e atuar com a principal premissa de um jornalista, que é checar, checar e checar. Não é aquilo que os olhos estão te mostrando, mas é aquilo que você vai atrás e você pode afirmar, confirmar, que não é o caso. Lá a gente não consegue realmente afirmar muita coisa, né? Mas que existe sim.
Então, com relação à Serra do Roncador, o nome já diz, né? Fala-se de um ronco. Para os moradores da região, algumas pessoas que habitam as proximidades, eles acreditam que sejam os ventos que batem contra os paredões de arenito vermelho que provoca aquele som. Né? Mas são sons assim muito esquisitos, né? Assim, Mas nesse existem sentido. lugares, como por exemplo, lugares que eu tive acesso, que você escuta de longe o som e que não tem nada a ver com vento. Inclusive eu constatei, mostrei no History, que você colocando um microfone que é direcional, ele não vai captar realmente o som de longe, mas com um microfone direcional, você consegue ouvir. E o que é mais impressionante, quando você vai chegando ao longe, próximo daquele que é um dos lugares onde existe esse tipo de barulho, você fica amedrontado, porque não é um som comum, parece inclusive o som de um animal, de um bicho, né? De um leão, de uma onça, sei lá o quê. É um som muito forte, numa mistura de, parece que é água com som de um bicho, de uma coisa. Então, assim, e é o que eu pude constatar, já para os místicos, eles têm outra explicação. Porque eles acreditam que a Serra do Roncador, mais precisamente ali na formação Dedo de Deus, que está na região do Vale dos Sonhos, ali, em determinadas épocas, abre-se um portal que dá acesso a outra dimensão. E não seria uma dimensão extraterrestre, mas sim intraterrestre. Seria um mundo dentro do nosso mundo, mas que seria em outro tempo, em outra dimensão. E que esses sons que aparecem no roncador seriam no momento em que se abre aquele portal e que se escuta os sons das naves que estão lá naquele plano, naquele local, que é o mundo intraterreno, que seria um lugar bem mais evoluído, mas com um certo contraste. É um lugar super evoluído, mas que lá ainda habitariam os dinossauros. Então, são umas coisas que a gente escuta, né, dos místicos, das pessoas que pesquisam sobre a região. Continua sendo um enigma os sons da Serra do Roncador, né? Então, também foi uma das pautas interessantes do History falar desses sons. E, realmente Genitos, é interessante. Esse som é muito importante. Só que uma curiosidade que eu tenho certeza que muitas pessoas têm curiosidade. Há como desbravar mais a Serra do Roncador? Ali é um cenário assim que, na verdade, não tem como você definir. E não tem como você dizer, olha, cheguei a uma conclusão do que é o roncador. Você tem suas considerações finais, porque conclusão ninguém tem. São vários mistérios, né, Genito? É isso mesmo, Vitor. Quanto mais você adentra o roncador, mais ele fica emblemático. Genito, eu fiquei com uma curiosidade. Eu vi que você chegou com um amuleto aí, né? E gostaria de você falasse um pouco pro pessoal aí o que significa esse amuleto. Vou colocar aqui na sua mão. Cuidado para não tomar o choque que ele Cuidado, provoca. Deixa eu ter a honra de passar esse negócio Vamos aqui, passar meu para amigo. todo mundo aqui. Passa. Pega um pouquinho. Se vocês Mostra não na câmera. tomarem, Isso. se vocês não tomarem uma Isso. descarga elétrica, Gente, é porque vocês que estão em maravilha, hein? sintonia com o roncador, entendeu? Tem uma energia energia. boa. Sensacional. Eu vou pegar um pouquinho também, gente. Olha só. Aponta ali pro Ricardo. E só pra ele apontar dar uma pro olhada. Ricardo, energia positiva aqui, gente. Energia positiva. Olha, até tremi aqui. Sensacional. que bacana. Na verdade, passa aqui nas minhas mãos que eu vou te falar alguma coisa disso aqui. Ótimo. Na verdade, isso aqui é uma réplica que nós fizemos para o documentário Enigmas da Serra do Roncador. Está dentro das proporções do que seria a estatueta de basalto negro que o coronel Percy Fawcett trazia nas mãos e que seria a chave que daria acesso à cidade perdida de Z. É filme mesmo isso aí, né? Exatamente. Faz parte do filme. Faz parte do Enigmas da Serra do Roncador. Não, porque teve um filme do... Sim, também, né? O filme da cidade de Z, né? Isso. Só que eu tenho alguns questionamentos sobre aquele filme lá. Sério? Não condiz muito com a nossa história. Inclusive, ele se passa todinho lá nas regiões fronteirísticas do Brasil, Bolívia e Peru, como de fato o Fawcett desapareceu aqui, né? Então, isso aí, na verdade, foge um pouco da história do Fawcett que nós temos conhecimento, né? Apesar de que ele também passou por lá, mas o que se deu do desaparecimento dele foi aqui, na Mas nossa Fausto região. passou por aqui, pro Barra do Gás? Ele deu uma voltinha por aqui? Eu vou falar rapidamente isso aqui Sim, e vou bacana, voltar bacana, ao ótimo. assunto. Sim. A estatueta de basalto negro que Fawcett trazia nas suas mãos.
Na verdade, o Fawcett veio por 3 ocasiões no Brasil. A primeira delas foi em 1905, ele veio como topógrafo, porque existia um conflito da borracha nas regiões fronteiriças entre Brasil, Bolívia e Peru. Sim. E ali poderia ter uma guerra, né, por conta daqueles moradores daquela região que disputavam aquela faixa de terra. Uma dúvida, esse conflito aí foi mais na região do Acre, ali, na época da Revolução da Borracha, mais ou menos isso? Mais ou menos por ali. E ele veio para cá como topógrafo, porque além de um militar da alta cúpula da coroa britânica, ele era topógrafo. Então ele veio para definir, né, as marcações da fronteira ali daquelas regiões. E ele permaneceu aqui, Diego, por 2 anos. E então ele acabou recebendo de presente de um amigo que, segundo esse amigo dele, Sir Harger, teria encontrado essa peça que teria vindo do interior de Mato Grosso. E seria uma peça que ela trazia consigo algumas inscrições e que seria uma espécie de chave que levaria a ele à cidade perdida de Z. Então, a partir de então, de 1905, da primeira vinda dele aqui, ele começou a se apaixonar por essa história da cidade perdida. Não era Eldorado. Eldorado é Machu Picchu, né? Já tinha sido descoberto. Mas seria uma civilização que estaria aqui no interior do estado de Mato Grosso. Depois que termina a Primeira Guerra Mundial, em 1918, ele deixa a farda, ele participa da guerra, ele deixa a farda e ele começa a se dedicar para vir para o Brasil exatamente em busca do seu sonho, que era a cidade perdida de Z. Mas antes de chegar aqui, ele vai para o Rio de Janeiro vasculhar os documentos, os manuscritos dos bandeirantes do século XVIII. E lá ele encontra um documento que ele chama de documento 512, onde teria, né, algo que demonstraria que de fato existiam ruínas de uma civilização aqui no interior de Mato Grosso, na região norte de Mato Grosso. E ele começa a sua primeira expedição em 1920. Ele vem para Cuiabá e ele adentra aquela região, passando por Chapada dos Guimarães, passando pela região dos Bacairis, que está ali mais ou menos no município de Paranatinga, e ele segue em direção ao que hoje seria Canarana, mais ou menos aquela região. Então ele passa por aquelas regiões, inclusive passa próximo das regiões de Parabuburi, né, onde estão aqueles lugares misteriosos, que é a lagoa e também a caverna. E ele desiste, depois de 500 quilômetros, Vitor, que ele adentra a mata, ele desiste, porque ali os seus animais começaram a morrer. E tinha um cavalo de estima dele que morrera, e ele enterrou o cavalo naquele local e fez uma marcação, e ali, Adria, ele nomeou aquele local como o acampamento do cavalo morto. Ele retorna para a Inglaterra e se prepara novamente. Fica 5 anos preparando a sua volta ao Brasil. E em 1925, ele volta para Cuiabá. Em 5 de março de 1925, depois de ter passado um bom tempo estudando as rotas e também contratando peões. E aí ele já sabia, Diego, que não era mais com cavalos, mas sim com mulas e burros, que eram os animais resistentes para grandes jornadas e também para carregar os seus víveres. E ali ele contrata peões e ele adentra novamente por aquele lugar que ele já tinha mapeado. Afinal de contas, Vitor, ele era topógrafo, ele conhecia bem as rotas, ele já tinha mapeado. Novamente ele faz o mesmo percurso. Uma pergunta, gente. Ele veio com equipe? Assim, você veio com outras pessoas? Foi sozinho mesmo? Você 3 pessoas. Ele, o filho Jack e um fotógrafo americano. E mais os peões que estavam acompanhando ele. Mas quando ele chega novamente, em 1925, naquela região do acampamento do Cavalo Morto, ele libera os peões com parte dos animais que retornam para Cuiabá, com filmes que foram tirados das regiões, com fotos da caminhada e também com as anotações, com os manuscritos que contavam um pouco daquela jornada. Esses peões ficaram responsáveis em mandar esse material para a Inglaterra e para os jornais americanos, que era assim a grande expectativa do mundo. Afinal de contas, existe mesmo uma cidade perdida no interior de Mato Grosso? E aí, dali para frente, do acampamento do Cavalo Morto para diante, ninguém sabe de fato o que aconteceu com Fawcett.
a história se transforma no maior enigma que nós temos na nossa região, quiçá um dos maiores enigmas do mundo. Só para as pessoas terem novamente a ideia. Quem era Fawcett no sentido, qual o país, né? Ele era da Inglaterra, né? Ele era um coronel da artilharia britânica. Ele era um braço direito da rainha da Inglaterra. Era um homem preparado. Esse homem era forte mesmo, não é? Ele era preparado para sobreviver, Vitor, em situações extremas, para conviver com nativos, para lidar com grandes animais, inclusive com doenças. A história conta que ele descreveu, inclusive, Sim. que quando ele esteve aqui, os índios daquela região, eles eram amedrontados por um animal muito grande. Era uma anaconda que media mais de 19 metros. E que ele teria matado essa anaconda. Ele teria conseguido matar esse animal que comia os indígenas, né? Nossa. Então era um monstro que existia, assim, que aquilo para os indígenas certamente foi um grande alívio, né? Era um cara muito bem preparado, tipo um Muito soldado bem. de guerra, né? Ele era um Iron Man, vamos dizer Iron assim, Man. né? Será que não foi daí que tiraram? Será que não foi daí que tiraram para fazer o filme da Anaconda, não? Não sei. Muita coisa, né? Foi Pode ser, né? inspirado, né? Pode ser, né? Não, Muita coisa foi inspirada uma na coisa história assim- de Fawcett. Sim, nós estamos falando de Fawcett, mas eu também gostaria de saber que o episódio, né, que tá, primeiro episódio, foi sobre Fawcett, né? Sim. Mas tem o segundo que vai vir aí, é verdade? Não, nós tivemos o primeiro episódio sobre os sons do roncador, Sim. o primeiro. O Correto. segundo foi sobre o Coronel Fawcett. E o terceiro sobre a ufologia, né? Então são 3. A região nossa, Adria, e também Vitor, é uma das regiões consideradas como um ponto de maior incidência de casuísticas ufológicas. Ou seja, é um lugar de maior número de relatos de aparições de OVNIs que se tem. Hoje é considerado um dos maiores do Brasil. Existem outras regiões também, mas hoje chama-se atenção porque os outros lugares que são badalados é porque eles já são lugares que já estão conhecidos, né, pela mídia. E aqui, como a nossa região ela ainda não foi assim tão noticiada nesse quesito, então a gente ainda não tem esse título. Mas quiçá seja um dos lugares mais assim visitados por esses objetos voadores não identificados. E, Genito, e entrando nesse assunto, é muito interessante o projeto do Aldão Vajão, né? Porque a cria do Discoporto, que é algo inédito no Brasil, né? Creio que é o único do Brasil, Do mundo, né? E vem a casar com essa... Você vê que não é nada perdido, né? Foi algo muito bem pensado. Eu acredito que uma das estratégias de marketing, para mim, uma das maiores que eu já vi da região, se não a maior, né? Que tem a história do Roncador, tem toda essa história mística, e ele cria, né, esse projeto, cria esse Discoporto que hoje já é conhecido nacionalmente, né? Esse projeto... Internacionalmente. E internacionalmente. Bom, eu posso falar com propriedade, Com Diego? certeza. E Ricardo, né, Ricardo? Porque eu fui, de fato, o cara que criou o Discoporto. Olha só que bacana. A lei o foi do criador seu tá aqui, Valdo, a lei foi do seu Valdo Varjão, Ó, mas o privilégio, espaço privilégio, foi né? eu que fiz. Que privilégio, legal. que privilégio, né? E a história é muito legal do Que Discoporto. Porque o seu Valdo, eu tenho um orgulho de falar desse homem, porque ele foi um visionário, ele era um homem à frente do seu tempo. Muito. O seu Valdo, ele deixou um legado em Barra do Garças que as próximas gerações precisam conhecer. A gente precisa dar continuidade em tudo isso que ele fez por Barra do Garças. Foi a maior sacada de marketing. E, na verdade, assim, existem algumas coisas que o barragacense não se atenta e às vezes nem sabe, né? O Discoporto foi criado em 1995, né? Pelo seu Valdo Vajão. Isso é decorrente da quantidade de relatos que existem na região, né? De objetos voadores não identificados. Então, por ocasião, Diego, da inauguração do complexo do Porto do Baé, lá estavam o cinegrafista Gilmar de Paula e o editor Wagner Ribeiro, esperando a queima de fogos, né, do outro lado do rio, que foi uma ideia do seu Valdo. Vai para o outro lado do rio para ficar uma coisa mais, né, legal, para não ficar embaixo, né? Para mostrar, né? Enquanto eles aguardavam, luzes começaram a passar, né, sobre Barra do Garças e eles filmaram
Naquele tempo existia um canal da TV Record em Barra do Garças que era conhecida como Tainã Biú. Era a TV do seu Valdo Vajão, uma afiliada da Record, Tainã Biú. E lá existia um apresentador muito louco, o Paulo Roberto, que ele subia na mesa, ele batia uma lata, ele era maluco, né? Só para a gente voltar para a pauta que é os mistérios do Roncador, que é tanta coisa assim, nesse sentido dos mistérios. Genito, como é que você recebeu esse convite para participar dessa série? Não, assim, como eu estou falando, né? Na verdade, isso é todo um acontecimento, sabe? De todas essas experiências que a gente está fragmentando aqui e que as pessoas que estão do outro lado vão ficar curiosas para saber o término de cada história, isso é muito legal, Ótimo. que a gente pode depois dar continuidade, né? Muito Sim, bom, sim. muito bom. Mas o detalhe é o seguinte, Sim. porque hoje a nossa região, ela chama a atenção do Brasil e do mundo. Sim. Ela chama a atenção. Só outra curiosidade, vem quantas pessoas geralmente do mundo? Quantos países mais ou menos? Você tem mais ou menos Ah, noção? não tem como tem não, escrever isso não. Vem gente do mundo O inteiro. mundo inteiro, né? Eu, por exemplo, já fui visitado aqui em Barra do Garças para prestar, assim, depoimentos, né, entrevistas para a TV RCN de Bogotá, da Colômbia. Já demos entrevista para a TV Estatal de Roma. Já estivemos na... O seu Valdo nem se diz, né? Pessoas do mundo inteiro já vieram aqui em Barra do Garças para entrevistar seu Valdo. Até da maior rede de televisão dos Estados Unidos estiveram aqui, né? E, assim, tantos outros canais e blogs e tudo que você imaginar. Isso nunca parou. E o convite para participar do... O History, Isso. o History ele tem um quadro chamado Inexplicável. O nome já diz tudo, né? Aquilo que você não tem explicação. Então, no Brasil, eles fizeram uma série chamada América Latina. Olha só. E nessa série da América Latina, tomaram conhecimento da Serra do Roncador e, consequentemente, ficaram sabendo de mim, aqui em Barra do Garças. Olha, Então, foi um bacana. negócio legal, Diego, porque é Bacana bom também mesmo. que se diga e prestigiar Sim, os nossos pratas da casa aqui, né? com certeza. Porque nós temos grandes profissionais aqui. Sim. E foi uma coisa conduzida de uma maneira espetacular. Tinha uma equipe lá na Espanha, coordenando uma equipe que estava em Brasília, coordenando uma equipe que estava em Barra do Garças, que, por sinal, era uma equipe do NPD da Universidade Federal, que tinha como... Campos Araguaia? Aqui. Aqui? Que legal, E cara. que tinha Que bacana. como Eu coordenador estudei lá, viu? o Vitor? Gilson Costa. Eu O passei Gilson por lá, Costa, professor ali, Gilson. professor Gilson, né? Estava ali para Bacana. poder fazer, né, essa gravação, né, para fazer essa entrevista comigo. Então, legal. assim, claro que vieram também aqui para captar imagens, mas a entrevista, Sim. ela foi algo muito interessante. E na época da tecnologia, tudo pode acontecer, né? Uma equipe lá na Espanha, outra equipe em Brasília e a equipe aqui em Barra do Garças, Uma no mega NPD, equipe, sim. fazendo tudo isso, né? Que estrutura. Então, cara. assim, a gente recebeu isso com muita honradez, afinal de contas, ser escolhido para falar sobre a nossa região, sobre as nossas experiências, porque eu sou só a pontinha do iceberg de tudo isso que acontece aqui na nossa região. Então, nós temos aqui pessoas que têm um conhecimento muito grande sobre a Serra do Roncador. Mas eu falo daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu tive oportunidade. Inclusive, de- você foi no programa do Jô também. Sim. Você participou e falou sobre isso também, né? Sim, também sobre esses assuntos, né? Nós estivemos lá, nós fomos quase que dos últimos a ser entrevistados pelo só. Jô Soares, né? Para falar exatamente disso, porque é um assunto que chama muita atenção, né? Então a gente esteve lá também falando sobre isso. Mas, enfim, eu acho que é mais do que uma obrigação, né? A gente ser representante da nossa região. E já que fomos escolhidos, a gente tem, de fato, que está embasado de certo conhecimento, né? Apesar de que é difícil, porque é um enigma, né? Então, enigma. E Diegão, uma dúvida, né, o Sim. Genito? Assim, você falou de toda a história, teve um início, né? Assim, você tem como explicar pra gente onde é que tudo começou? Foi na juventude? Foi uma curiosidade de infância? Do próprio Genito? Ah, sim. Que legal. Na verdade, como eu disse no início, primeiro eu sou um artista plástico, né? E a gente fala assim que o artista plástico, não desprezando ninguém, mas você tem que enriquecer o olhar. Você tem que aprender a olhar e enxergar. Porque uma coisa é você olhar, outra coisa é você enxergar, né? Você tem que enxergar, tem cego que enxerga mais do que quem enxerga, Sim, do que quem olha, né? Então a gente tem que enxergar mesmo. E eu sempre tive essa curiosidade, sempre tive um olhar estrangeiro para as coisas. olha só. Que não é aquele olhar costumeiro de quem está no local. Eu sempre olhei para as coisas com o olhar de quem vem de fora. Como é que as pessoas enxergam isso aqui? E aí a gente começou aqui um projeto, né, lá
em 2010, 2009, por aí, né? Por aí, mais ou menos, 2005, 2006, por aí. A gente começou um projeto chamado Trilhas e Aventuras. Era um programa de televisão que a gente tinha aqui e que a gente desbravava as regiões, chegava nos lugares mais inóspitos Eu assisti. e inusitados que nós temos na nossa região. Só da região aqui, em torno aqui, Barra do Garça? Sim, nós começamos aqui, né? Bacana. Depois que Graça Jorge, que era minha parceira de programa, foi embora, né, do país, e eu continuei, por incentivo dos amigos, das pessoas que gostavam daquilo que a gente fazia na televisão, e nós criamos o quadro chamado Viver Aventuras, que era exatamente um título que foi dado pelos próprios telespectadores. Nós fizemos uma enquete e eles, né, acabaram nomeando de Viver Aventuras. E aí nós alcançamos a emissora da capital, né, a Rede Record de Cuiabá, e lá nós criamos o quadro Rotas de Mato Grosso, porque aí já não era mais só Barra do Garças, né? Era todo o estado de Mato Grosso e começamos a desbravar o estado de Mato Grosso. De Cuiabá nós conquistamos a rede nacional e passamos a ser correspondente do Fala Brasil aqui no Centro-Oeste. Então tivemos a oportunidade também de fazer algumas séries de reportagens também enigmáticas, né, que foi muito legal. Uma das últimas que nós fizemos, o Fala Brasil, foi uma série de 3 episódios, 3 semanas consecutivas na Rede Record Nacional e Internacional, que foi O Povo que Veio do Fundo do Rio, que faz alusão aos índios carajás que habitam a Ilha do Bananal. Então a gente mostrou o que é a cultura dos índios carajás, por que eles têm os rituais Aruanã, Retorrocã e tantas outras coisas, né? E por que esse povo é chamado de povo que veio do fundo do rio. Genito, você tem tantas histórias maravilhosas, eu gostaria que você contasse uma história assim, que você fala, poxa, eu não esperava que aquilo ia acontecer. E aconteceu. Você tá me colocando numa situação Quem complicada. sabe faz ao vivo, né? E ele tem muito. É contigo. A bola tá Bom, contigo. a gente tem quantos minutos aqui ainda? Eu tô fora desse Nós negócio. estamos com 20 minutos. Faltando 20 minutos. Ah, não, então dá pra contar a 20 historinha aqui minutos, dá. boa. Muita história ainda, né, gente? Muita história. E passa rápido, né, E meu passa amigo? muito rápido, passa muito rápido. Ô, Diego, é o seguinte, São várias histórias, né? existe um ditado que diz que onde há fogo, onde há fumaça, há A fogo. fogo. Então eu era um cara totalmente, assim, incrédulo dessa questão ufológica. Eu falava, isso é balela, isso é paranoia, né? Esses caras estão viajando na maionese, né? Eu pensava assim, Não, eu sabe? imagino que é o que muita gente pensa, Sim. Brasil afora, né? Mas isso prevaleceu por muito tempo, até o dia em que eu fui surpreendido com a minha equipe por algo que é inenarrável, né? Olha só, vamos ficar atentos. Então, assim, de lá para cá, eu passei a ter algumas experiências um pouco diferentes com a nossa região. Eu não posso dizer para você que eu estive diante de um disco voador, de um ser de outro planeta, mas que era algo fora do normal, isso eu posso garantir para você, né? No ano de 2007, a gente estava aqui, aliás, 2000, é isso mesmo, 2007. Sim. Nós estávamos fazendo uma reportagem no alto da Serra do Roncador e nós fomos seguidos por um objeto enorme Cara, que quase matou a gente de medo, Nossa né? Senhora. E aquilo marcou muito para mim. Nós tínhamos lá no nosso veículo câmeras fotográficas, filmadoras e tudo. Não tivemos ação nenhuma para registrar aquilo. Mas como eu sou artista plástico, eu acabei pintando um quadro com aquilo que aconteceu. Isso atraiu a revista UFO para Barra do Garças, que fez uma entrevista comigo falando sobre isso. E nós, um ano depois, tivemos a oportunidade de retornar àquele local da Serra do Roncador, já com a equipe do Ataíde Ferreira, né? Porque ele tinha curiosidade de conhecer o lugar. E mais uma vez nós fomos surpreendidos. Então, assim, Barra do Garças, de fato, tem algo que foge da compreensão humana. A gente precisa falar dessas coisas, né, com muita responsabilidade, Sim. mas a gente também não pode negar o fato de que aqui é um lugar diferente de todas as regiões que a gente conhece, né? Que tem alguma coisa aqui que realmente precisa ser melhor estudada, né? A gente saiu um pouquinho dessa coisa, né? De que tudo isso é explicado, né? Tudo isso é explicável, né? Não, existe coisas aí que fogem realmente da nossa compreensão. E aí, para nossa surpresa também, nós reinauguramos, né, o Discoporto, fizemos uma revitalização no Discoporto, no aniversário de Barra do Garças do ano de 2022, né?
Nós fizemos uma revitalização, colocamos um pórtico de entrada, colocamos iluminação temática, ficou muito legal, né? E um dia depois da reinauguração do Discoporto, Pousou um ET. as câmeras não, de uma monitoramento... Uma Olha nave lá. só. Não sei se pousou, Pousou né? a nave lá? Passou por cima. Passou por cima. Passou por cima, exatamente. As câmeras de monitoramento do Parque Estadual da Serra Azul Olha, flagraram 3 objetos em formação que sobrevoaram a serra e que não Olha era só. avião, que não era... Isso repercutiu nos jornais locais, nas páginas e até no G1. Então, assim, alguma coisa aconteceu. alguém passou por Alguém ali, esteve né? ali. Eu não fui. Foi você, Adam? Se Não era foi ou eu. não E o interessante de tudo isso, né, que não é só uma pessoa ou outra, não são conversas isoladas, né? Exatamente. São muitos relatos, muitos, uns mais antigos, outros mais atuais, né, que comprovam, na verdade, no meu ver, é que realmente Barra do Garça é diferente. É diferente. Você já ouviu falar, você já viu algum objeto voador não identificado? Não, eu particularmente não. Mas você conhece alguém que viu. Sim. E você, Vitor? Também, eu nunca vi, mas já ouvi pessoas falarem que já presenciaram. E você, Diego? É igual caviar. Eu nunca ouvi. Eu nunca vi, mas já ouvi falar. E alguém de perto de você já falou. Várias. Isso é algo que é várias. interessante, porque aqui em Barra do Garças é assim. Quem nunca viu, conhece alguém que viu. Várias pessoas. Ô, Jimmy, várias. tem uma dúvida. Vocês já fizeram alguns estudos para procurar entender o porquê, o que atrai tanto esses OVNIs aqui para a região de Barra do Garças? Bom, a gente vai entrar em outra seara aí, né? Nessa questão aí. Ó, existem alguns pensadores aqui, algumas pessoas que se mudaram para cá. Inclusive, o meu documentário, o meu TCC de jornalismo, eu me baseei nesses mistérios da Serra do Roncador e fui buscar um pouco mais, mais profundamente, né, nessa questão. Fui buscar lá a inspiração no Freud, que nem Freud explica, Nem né? Freud explica. O pai da psicanálise, né? O cara que estudou os sonhos até o... Qualquer coisa é ele. Freud ele. explica tudo, né? Freud Nem Freud explica essa questão aqui. Mas, enfim, existem muitas pessoas que se mudaram para cá motivadas pela Serra do Roncador. Muitos que, segundo eles, tiveram sonhos e corroboraram seus sonhos aqui e, de fato, era aquilo que eles sonharam. Mas, em meio a tudo isso, Vitor, existem alguns militares aqui aposentados que estão em Barra do Garças que estudam uma energia que foi estudada, inclusive, na época de Hitler, Olha só. que é chamada de energia Vril. Se você tiver curiosidade, você vai pesquisar. Vril. V-R-I-L. Vril. Tá gravado, hein, gente? Então, eles estudam essa energia que, segundo eles, existe essa energia aqui na nossa região. Que para alguns místicos, para alguns pensadores e pesquisadores, essa seria uma das explicações das quais atraem os objetos voadores não identificados. Por quê? Em algumas conversas que eu tive, Diego, Sim. com essas pessoas, eles diziam que essa energia seria capaz de neutralizar o campo gravitacional de qualquer coisa que tivesse sobre essa energia. Agora, você imagina, um objeto que se move aqui no nosso planeta, sem ter o choque com a gravidade, ele pode desenvolver qualquer velocidade. Seria a explicação para a questão ufológica, né? E mais, seria uma espécie de combustível infinita, que ela se regenera, ela não acaba. Não seria como a gasolina que você põe até acabar, ou a bateria do seu celular, ou outras coisas, né? Ela seria uma energia infinita. Eu estou falando de algo que eu ouvi, Sim. que eu não posso comprovar, né? Mas se fala muito de uma energia que paira sobre a Serra do Roncador. Muitos dizem que sente essa energia quando está lá. Eu falo assim, que eu não sei se é pela a envolvência, né, que a gente tem com a natureza, com aquele lugar que realmente é bonito demais, né, salta os olhos, a gente sente algo diferente lá mesmo. Agora, é claro, né, isso é de cada um, isso é da sensibilidade de cada um, né? Mas para essas pessoas que vêm para cá buscar essas coisas, saem dali diferentes. É isso que eu quero também te perguntar, gente. Existem quantos grupos de estudos que vêm para cá, de fora? Não, Mais ou menos. isso mais é ou menos. infinito. Mais ou menos, assim, uma base. Não tem, Então, não dá tem para, base, não dá né? pra gente. Mas tem bastante. Não dá para mensurar. Mas tem bastante. Primeiro que esses grupos eles são discretos, né? Eles não querem holofotes, eles não querem aparecer em nada. Eles vêm para cá primeiro por acreditarem, outros porque Sim. querem estudar sobre isso. Muitos vêm por curiosidade, né? Então, assim,
está sempre sendo visitada a Serra do Roncador por essas pessoas. E pessoas que vêm de longe, pessoas que vêm de outros países, né, em busca dos mistérios, dos enigmas da Serra do Roncador. Ou seja, as pessoas te perguntaram assim, já chegaram a te perguntar, você já encontrou com ET? Você já tentou passar pelo portal para ver se você sai lá, Machu Picchu, isso? Essa é a história? Na verdade, fala da cidade de Atlântida, né? Que aqui teria uma passagem que daria acesso e que a Atlântida existiria até hoje, né? Em outra dimensão, né? E que aqui teria uma passagem. Sim. Então, assim, tem todas essas narrativas, essas crenças, essas formas de interpretação, né? Mas eu, como jornalista, posso te afirmar que é um lugar especial, sim, né? E que se você for para lá com um tempo e disposto a experimentar de algo diferente, talvez você traga, assim, uma boa história para contar na bagagem. Eu confesso para você, Genilton, eu moro aqui há 36 anos, você me conhece, eu nunca saí daqui, mas enfim, assim, a curiosidade, eu nunca fui lá na Serra do Roncador, tenho muita vontade de estar vindo, né, conhecer. Eu tenho certeza também que tem muito barragacense, Grande maioria. né, na nossa região, que ainda não foi. O que você explica? Eu, por exemplo, eu acho que foi falta de oportunidade. Mas eu não criei também essa oportunidade, pode ser, né? Não é nada disso, Diego. O que você explica isso? Eu digo o seguinte, eu costumo falar para as pessoas assim que eu tenho um grande privilégio. Quando termina a minha semana, eu já entro numa colônia de férias. Porque Barra do Garças é assim. Sim. Tem tanta coisa para você vivenciar aqui, para você curtir, que você não precisa sair daqui para lugar nenhum. Você não vai pegar seu dinheiro e gastar lá fora. Você pode aqui visitar tantas cachoeiras, tantos lugares bonitos, a Serra do Roncador, e tudo é de fácil acesso, né? Apesar de que eu aconselho, né, as pessoas que querem visitar esses lugares, Sim. que contrate um guia. Olha só. Sim. Primeiro, para você poder chegar nos lugares e você não ter nenhum tipo de empecilho. Porque muitos desses lugares não são tão fáceis de serem encontrados. E depois, porque você vai com aquela sensação de que não entendeu nada. E você indo com guia, ele vai contextualizar, vai te falar do lugar, vai te mostrar algumas Vai curiosidades. falar das histórias. Então, isso é que é interessante quando se faz turismo, né? Sim, Mas isso dizem que santo de casa não faz milagre, né? sim. E também que Mas assim, gente, verdade. o importante o povo assim, não visita isso. muito lugar, né? mas nós temos que Isso é tentar, assim, pelo menos é a minha visão, tentar fazer com que a gente crie essa cultura, esse hábito, né? De nós Claro. podemos fazer esse milagre. Claro. Porque a própria Águas Quentes que nós temos, eu percebo que já há um grande crescimento de pessoas daqui que começam a frequentar também. E antes não tinha. Mas, Águas Quentes, não vou mais não. Mas já começa você percebe que as pessoas começaram a criar esse hábito. Agora nós temos que direcionar também essas pessoas para outros pontos, como a Serra do Roncador. Sim, né, Diego? O grande caminho para isso é justamente esse material que a gente está produzindo, Sim. que a própria Discovery Exatamente. produziu. Isso. Eu estava vendo na internet um filme, na verdade, criado pelo Genito há uns anos atrás, né, que é um documentário muito rico, inclusive tem várias reportagens de indígena nativo da região comprovando, né, que os antepassados tiveram experiências místicas com a região. Então acredito que é a tendência mesmo, né, do Genito, de outros personagens que são ricos com essa história e nem você explicou. A tendência é que essa questão tenha evolução, sim, porque sinceramente, cara, é uma coisa muito diferente do comum. Isso é verdade. Como é que tá, Adriano, a nossa interação aí? Como é que tá a interação? Porque nós temos um sorteio para fazer, mas qualquer coisa também, gente, a gente gostaria que você, pessoal, pudesse se inscrever. Olha só, no canal, no YouTube aqui, né, da rádio, pudesse estar seguindo a rádio, pudesse seguir o _cast, _cast MT no Instagram, pudesse seguir também a Rádio Roncador no Instagram, porque terça-feira que vem, de novo, nós vamos ter um próximo convidado e a gente vai falar. Faltam aqui 7 minutinhos, mas ainda tem viu, Genito? Tem muito para explorar um pouquinho desses 7 minutinhos. Hein? Cada segundo vale muito. E, gente, olha o que ele trouxe pra gente aqui. Tá sorteando para você. Olha só esses brindes aqui, tá? Então, pessoal que tá interagindo aqui, a gente também pede para vocês interagirem nas nossas redes, tanto na Rádio Roncador quanto no _cast, porque eu acho melhor mais pessoas interagindo, e aí a gente vai jogar, então, esse sorteio para amanhã, Genito. Para ficar com mais interação. Eu acho que é legal. Né? Fica Mais bom. interação. Então, pessoal, tanto na página da Rádio Roncador, quanto na nossa _cast MT. Ou seja, vocês interagindo e
Eu quero participar do sorteio. Coloca lá, eu quero participar. E compartilha, povo. Dá o like, só dá o like, dá o dedinho no like aí, compartilha essa live e vamos juntos, ó, ganhar, gente, um brinde lindíssimo. Isso aqui vai ficar para a eternidade. O Diego, né? Agradecer ao Reginaldo, que está parabenizando a nossa transmissão, a Lázara também, que tá parabenizando aí a nossa transmissão, certo? Um abraço, Um abraço Lázara. a todos que estão nos assistindo, o Emerson, né, Haroldo, toda essa turma que está aí Aô, prestigiando. Haroldo. Barra Aventura também, que está no Barra Aventura. Meu amigo Wesley, esse cara é demais, hein? demais, Nossa, muito bacana. Wesley. Gente, Logo estará agradecer. por aqui. Logo estará por aqui também mais um convidado, né? Isso. E isso a gente tem que agradecer todos os espectadores, né? A gente sabe que é o início de um projeto que Sim. é muito grande, graças a Rádio Roncador, que trouxe um estúdio profissional pra gente, uma estrutura profissional, ótimas câmeras, ótimo ambiente, né? Então a gente tem certeza que logo a gente vai conseguir atingir mais pessoas com conteúdos de excelência. Obrigado você que está nos assistindo aí, valeu! Isso aí, Genito, a gente falta aí 5 minutos para estar encerrando o podcast, mas ainda tem esse momento para você. Agora, a gente fez muitas perguntas, mas chegou a hora do convidado se sentir mesmo em casa, né? Aquilo que nós não perguntamos, mas que você se sinta em casa mesmo, para discorrer aquilo que você ainda não falou e gostaria de falar para as pessoas. Bom, em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço aqui, um beijo para minha esposa que Sim. está assistindo aí, a Jéssica. Jéssica é Jessyca. Jéssica Mayra, ela é influenciadora aí, ensinando você a cuidar das Que suas legal. unhas Que e bacana. tal. É algo Legal. legal, né? Ótimo. Minha esposa, um beijo para você. Meus familiares também que estão assistindo. E todo o trade de turismo, né? As pessoas que gostam das boas histórias, que querem fazer acontecer, né? Vocês aqui do estúdio. Porque o que é que eu estou vendo nisso aqui hoje? Eu estou vendo nascer um novo tempo para Barra do Garças. Jovens, pessoas que estão interessadas nas histórias de Barra do Garças. E eu acho que essa somatória de esforços que farão com que Barra do Garças se torne a crista da onda no turismo, na cultura, para o Brasil e o mundo querer conhecer, né? Afinal de contas, hoje é isso, né? A gente está direto, estamos aqui, mas estamos no Brasil, estamos no mundo. Sim. Então, quem não conhece, tem a curiosidade de vir para conhecer. E você, barragacense, passa a visitar mais a sua cidade. Passa a tentar entender um pouco mais das suas histórias para você contar para os seus parentes, para as pessoas que vão para fora, né? Levarem essas histórias. Então, assim, como o meu amigo Wesley, que está aí do outro lado... Em breve, viu, Wesley? Estamos te aguardando aqui. Então, e outras pessoas, né, que também estão aí, né, fazendo companhia aqui, que têm uma grande vontade de ver Barra do Garças ser, de fato, uma cidade turística. Porque aqui eu quero fazer um parênteses, Sim. que Barra do Garças tem um grande potencial turístico, mas ainda não é uma cidade turística. Nós ainda não temos essa certificação da Embratur como cidade turística. Mas de 2 anos para cá, ela está se tornando como um dos roteiros mais buscados para quem gosta do ecoturismo, para quem gosta do turismo de aventura, para quem gosta de uma nova modalidade de turismo, que é o ufoturismo. Essa modalidade surgiu há pouco tempo, né? E ela está ganhando corpo no Brasil e no mundo. Então, assim, vamos divulgar essas coisas, as nossas potencialidades, vamos conhecer as nossas histórias para impressionar quem está lá fora. E, é claro, os dividendos, né, vão ficar com a população, né? A nossa cidade vai ser mostrada para o Brasil e para o mundo da forma mais interessante, que é pela indústria que agrega mais de 80% de todos os setores e que não tem chaminé, que é o turismo. Então é isso, né? Eu acho que... É o turismo, pode continuar. Eu acho que é isso, o meu amigo Diego... Adria, Vitor, né? Meu amigo Ricardo, que está aqui nos bastidores. Sim, aqui, Ricardão, né? obrigado Fazendo, mesmo. o Ricardo é um baluarte da comunicação, né? O cara sabe tudo. E é isso, gente. Eu acho que todo mundo que vir aqui, que deixar um pouquinho, né, desse recado, vai somar. E eu quero parabenizar vocês mesmo, assim, de coração, né? Eu quero parabenizar a iniciativa de um local como esse, né? Que leva um nome autêntico. Poderia ser outro nome, né? Internacional, não, Roncador. Cara, que sacada de mestre. Isso é muito bom, é muito importante, né? Nós temos orgulho de falar sobre aquilo que é nosso, sobre aquilo que é da nossa região. Eu amo Barra, eu vivo aqui, né? Eu amo barra cash, Eu né? amo barra cash, barra underline cash. Olha só, nosso Instagram, gente, não se esqueçam,
_castmt no Instagram e sigam tanto, ou seja, o BarraCast quanto a Rádio Roncador, que terça-feira que vem a gente vai trazer um novo convidado aí, vai estar divulgando nossas redes sociais juntamente com o BarraCast. Vai ter os cortes também, que vai estar no nosso Instagram, especificamente no nosso Instagram. Né? E Diego, já para finalizar, mas eu não queria deixar de falar. Você falou de um assunto bacana. Esses cortes vão ser inéditos, hein? Inédito. Coisas muito boas que vai vir. Como é que é o Instagram novamente, pessoal? Que esses cortes vão estar no nosso Instagram, lá do BarraCast. _cast. Isso. Isso. MT, isso mesmo? Isso. Olha correto. só, hein? Segue a gente lá e, amigo, meu amiga, vai ter coisas inéditas com todo esse depoimento, todo esse documentário riquíssimo. Obrigado, Genito, mais uma vez, porque realmente foi coisa de primeira. A gente vai criar um conteúdo excelente. Genitão, muito obrigado aí pela sua participação. Cara, que prazer. Foi bem gostoso, bem prazeroso mesmo. Um bate-papo bem tranquilo. E é isso, cara. É isso que a gente quer trazer pra população de Barra, tá? Eu quero, se você me permitir aqui, só deixar aqui o endereço das minhas redes sociais também. Ótimo. O pessoal Sim. que tem um pouco de curiosidade, o Diegão, né? No YouTube nós estamos lá, Rotas de Mato Grosso, né? Nós temos a página Rotas de Mato Grosso e nós temos a página Genito Santos. Também temos no Instagram, Genito Santos, Rotas de Mato Grosso. Temos no TikTok, temos no Facebook. Então, você que está aí do outro lado, entra lá, interage, deixa um like lá pra gente, né? E vamos fazer Barra acontecer, né? Eu que agradeço pela oportunidade, estarei sempre à disposição, viu, Diegão? E parabenizo vocês mesmo aí pela iniciativa, 100% show de bola. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, quero encerrar aqui com esses, né, que representa Barra do Garça aqui, Serra do Roncador, né, a Discoporto, ou seja, são nossos. Eu quero agradecer, Genito, por você ter vindo, obrigado, é uma honra pra nós. Valeu, meu povo, e até a próxima terça. Muito obrigado! Valeu! Valeu! Vamos que Tchau, vamos. tchau. Valeu.